Glória a Jesus. Mais uma noite, estamos aqui reunidos para a honra e glória de Jesus, irmãos. Glória a Jesus. Irmãos, abrindo nossas Bíblias em João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 1. Mais um dia enfrentado, né, irmãos? Mais um dia vencido. E amanhã tem mais. Tem luta para todo mundo. Aflição para todo mundo, irmãos. Isso é muito bom. Os apóstolos, eles se alegravam quando eles eram perseguidos, eles se alegravam quando eles eram torturados por ser cristão, né, irmãos? E nós também temos que nos alegrar quando as lutas vêm, porque nós sabemos que as lutas, as tentações, elas não vêm através de Jesus, elas vêm pelos demônios, né? Então, os demônios que lançam tropeços, lançam dificuldades para nós enfrentar, né, irmãos? E eles acreditam que nós vamos cair. Quando os demônios eles lançam uma situação contra nós, eles têm certeza que a gente vai cair. E aí, quando o Espírito Santo ele fala mais alto em nossos corações, nosso entendimento, aí os demônios eles se dão mal, né, irmãos? E que eles venham se dar mal sempre na vida, né, em relação aos irmãos. João capítulo 15, versículo 1, irmãos. Diz assim, aqui Jesus dizendo, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Olha que coisa, irmãos. Então, imagine Jesus, ele fala, ó, eu sou a videira verdadeira. Existe uma videira falsa também, né, irmãos? Mas ele é a verdadeira. E o pai é o lavrador. Irmãos, tem como dar errado isso aí? Se ele é a videira verdadeira e o pai é o lavrador, irmãos, não precisa de mais nada. Né? Essa videira, ela vai crescer. Essa videira, ela é inabalável. Essa videira, ela vai dar fruto, irmãos. Essa videira, ela vai crescer a cada dia. E aí diz aqui, ó, versículo 2, ó. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então qual é a mensagem aqui, irmãos? A mensagem é que, estando na videira, irmãos, é impossível não dar fruto, se estiver na videira. Então se eu estou na videira, eu estou seguro. Se eu estou na videira, eu estou garantido. E aí muitos podem dizer assim, mas ele vai tirar aquele que não dá fruto. Mas é impossível não dar fruto, irmãos. É isso que nós temos que entender. A videira é Jesus. O Pai é o lavrador. Então essa videira não tem como ela ser infrutífera. Não tem como ela não dar fruto. Se eu estou nele, não tem como ele me lançar fora. Por quê? Porque eu vou dar fruto. E aí ele diz aqui, ó, versículo 4, ó, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Olha que coisa. Então, se eu sou a vara, cada um dos irmãos é a vara, e nós estamos em Cristo. Eu pergunto para os irmãos, vocês estão em Cristo? Em nome de Jesus. Estamos em Cristo. Tem como ser lançado fora, irmãos? Não, não tem como ser lançado fora. Por quê? Porque se nós estamos nele e ele está em nós, é impossível não dar fruto. Mas o que acontece, irmãos? Olha só, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado onde, irmãos? Fora, como a vara, e secará e os colhem, e lançam no fogo e ardem. Então a mensagem aqui, irmãos, é que não é que Jesus vai tirar a vara, né? Vai tirar a vara que está nele e vai lançar fora. Não é isso. Aqui não dá fruto, não. Ele vai tirar aquela que não está nele. Então a vara tem que estar na videira. A videira tem que alimentar essa vara. Essa vara tem que mostrar fruto ali, irmãos, para não ser tirada fora. Porque se não mostrar fruto, é porque não está nele. Então, irmãos, é o que diz aqui, ó, no versículo 4, ó. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, não estar em Jesus, irmãos, é que é o problema. Se nós estamos em Jesus, vamos dar fruto, e fruto com abundância. Se não estivermos nele, sem chance. Você vê a videira, irmãos? Você vê a videira quando ela é frutífera, você vê aquelas varas, né, irmãos? E aqueles cachos bonitos, aquelas coisas maravilhosas, né, irmãos? Mas aí se você vê uma vara lá que está lá só de enfeite, irmãos, só de enfeite, não tem nada lá, vai manter ela lá para quê, irmãos? Para quê? Para nada. Assim também são aqueles que diz, eu sirvo a Jesus, eu estou com Cristo, Cristo está em mim. Só que se andar por conta, não vai adiantar nada. Por quê? Porque não vai dar fruto, não vai ter fruto. E se não tiver fruto, não tem como permanecer em Cristo, irmãos, sem dar fruto. E o que é o fruto, irmãos? O que é o fruto? Nós podemos entender o fruto, por exemplo, as obras de fé, que diz lá em Tiago. As obras de fé são frutos. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito é fruto que só se dá em Cristo. Só tem fruto do Espírito quem está em Cristo. Quem não está em Cristo não tem fruto do Espírito. Só tem obras de fé quem está em Cristo. Se não estiver em Cristo, não tem obras de fé. E isso tudo, irmãos, é o que mostra aqueles cachos de uva
maravilhoso em nós, não é, irmãos? É isso que mostra, é o fruto do Espírito, são as obras de fé. Então aí as pessoas falam assim, né? Por que você vive enfiado na igreja? Para quê ir nos cultos, tanto culto? Para que isso? Por que não vai só uma vez por mês? Irmãos, o fato do irmão ou a irmã querer ir para o culto e achar que o culto é necessário, isso é uma obra de fé, irmãos. É uma obra de fé. É a sua fé, é o seu entendimento que mostra que isso é necessário. Quando você perdoa alguém que fez o mal para você, ou quando você trata bem aquele que te tratou mal, né, irmãos? Isso é o quê? Isso é fruto do Espírito. Isso também é uma obra de fé. Por quê? Porque no mundo não é assim. No mundo as pessoas amam quem ama elas, trata bem quem trata elas bem. E aí vai dar tudo certo. E tá certo isso aí pro mundo, irmãos. Mas Jesus ele vem ensinando, olha, você está em mim, eu estou em você, você tem que dar fruto. Então você tem que tratar bem aquele que te trata mal, você tem que perdoar aquele que faz o mal para você, você tem que amar, você tem que ser misericordioso, você tem que ser, como diz lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pobres de espírito. Tudo isso, irmãos, tudo isso, quando nós procuramos andar por esse caminho, é obra de fé. Isso é fruto do Espírito. A pessoa que tem domínio próprio. Irmãos, quem consegue ter domínio próprio no mundo? A pessoa tem domínio próprio até um certo ponto. Passou daquele limite lá, ela chuta o balde e pronto, acabou. E pronto, irmãos, está tudo certo para eles. Mas Jesus fala que não. Aquele que tem o fruto do Espírito faz parte do fruto do Espírito o domínio próprio. O domínio próprio o que é, irmãos? É quando a sua carne quer chutar o balde, quando a sua carne quer abrir a boca e falar, e ofender e tal, aí você tem domínio próprio. Aí o Espírito vai falar, aí a palavra vai falar em você, em mim, e aí a gente consegue, irmãos, consegue dominar a nossa carne. Isso que é complicado, não é? Então essas coisas faz parte da carreira cristã. É uma mostra de quê? É uma mostra de que eu estou em Cristo e Cristo está em mim. E ele diz aqui, ó, versículo 6: Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Irmãos, quando nós pedimos alguma coisa, nós pedimos em nome de quem? De Jesus. Então eu estou pedindo em nome de Jesus. É como se eu entendesse perfeitamente o que ele concorda, o que ele não concorda, e aí eu vou pedir em cima daquilo que ele concorda. É como se, por exemplo, eu quisesse comprar alguma coisa fiado, né? Fiado no mercadinho lá da esquina. E aí eu fosse comprar, eu não tenho nome, né, irmãos? Eu não tenho como comprar no meu nome, porque o cara lá não me conhece. Mas eu vou pedir em nome de quem? Em nome daquele que tem crédito com ele, irmãos. Aí eu chego lá e falo assim, ó, eu vim comprar aqui, ó, a mando do Everaldo, ó. Ele pediu para eu vir aqui buscar 10 quilos de açúcar, 5 quilos de arroz e óleo e tal. E o Everaldo tem nome lá, e ele pega e libera aquilo. Agora, se eu sei que o irmão Everaldo é caloteiro, deve para todo mundo, eu vou lá pedir em nome dele, irmãos? Nunca, porque eu sei que vai ser negado. Irmãos, a mesma coisa é com Jesus. Eu sei que Jesus ele tem autoridade no céu e na terra. Ele venceu demônios, principados, potestades, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu tudo. Tudo. E ele diz, ó, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. As coisas necessárias vai ser acrescentado para você. Aí eu chego lá e falo assim, ó Senhor, eu estou cansado dessa vida, eu estou cansado de padecer necessidade, porque eu tenho necessidade disso, 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 e eu quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo outro. Irmão, se não for do agrado dele, não adianta eu pedir. Agora, pede graça sobre a vida, pede sabedoria do alto, pede para que o fruto do Espírito venha se manifestar. Senhor, que o fruto do Espírito venha se manifestar na minha vida, eu quero fazer por onde, eu quero batalhar, me ajuda. Irmãos, é impossível ele não atender isso daí. Então, se ele estiver em mim, eu estiver nele, tudo que eu pedir vai ser feito. Mas eu tenho que pedir daquilo, irmãos, que ele pode me dar. Ele não vai me dar aquilo que o diabo quis dar para ele, irmãos. Então, as coisas concernentes a essa vida, irmãos, quer as coisas concernentes a essa vida? Batalha, luta. Mas busque primeiramente o reino de Deus. Porque se lutar muito pelas coisas dessa vida, vai cair do cavalo. Mas quer ter um bom emprego? Batalha. Luta para ter um bom emprego. Quer ter uma boa casa? Quer ter um bom carro? Quer ter as coisas? Batalha. Mas saiba que primeiramente vai ter que batalhar pelo reino de Deus. Primeiramente vai ter que batalhar por aquilo que é eterno, irmãos. E isso que é o problema. Por quê? Porque o nosso tempo é curto. A nossa capacidade terrena é limitada. Por quê? Porque nós somos seres espirituais. Nós não somos seres carnais. Eu não vou entrar numa empresa para trabalhar, irmãos, e eu não vou ganhar cargo em cima dos outros. Eu não vou entrar numa empresa e vou puxar o tapete dos outros para eu ganhar a confiança do chefe, para eu conseguir promoção, e eu não faria isso como cristão.
Então, no mundo, as pessoas fazem isso. No mundo, as pessoas crescem derrubando outros. O cristão não é assim. Então, o cristão, ele tem uma palavra para lavar ele, uma palavra para limpar, uma palavra que é o exemplo dele. Tem um Senhor que é o exemplo dele. Então, a nossa disputa com o mundo, irmãos, é um jugo desigual. A palavra fala: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Então, nós já estamos em desvantagem em relação ao mundo se nós buscarmos as coisas terrenas. Agora, se nós buscarmos as espirituais, irmãos, o mundo diz, né? Tem um ditado que diz que o pouco com Deus é muito, né? O pouco com Deus é muito. A palavra realmente ela fala para nós nos acomodar nas coisas simples. Aí faz sentido isso. Nos acomodar nas coisas simples, não buscar as coisas espetaculares, não. Porque se buscarmos as coisas espetaculares, a chance é da gente se perder. Então, o pedido, irmãos, o pedido, se eu estiver em Jesus, Jesus está em mim, tudo que eu pedir vai ser feito. Mas eu vou saber pedir, eu vou saber o que Ele quer, irmãos, o que Ele quer para a minha vida, o que Ele quer para a vida dos irmãos, e eu vou pedir, e vai ser feito. Aí diz aqui, ó, versículo 8: Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Por quê, irmãos? Discípulo é o aluno, discípulo é aquele que aprende, discípulo é aquele que obedece, irmãos. Então, somos discípulos de Jesus, vamos aprender com Jesus, vamos ser obedientes a Jesus. Assim como Ele anda, nós vamos andar também. Assim como Ele fala, nós vamos falar também. Assim como Ele padeceu, nós vamos padecer também. Assim como Ele foi glorificado, nós vamos ser também glorificados, irmãos. E eu posso dizer para os irmãos que Jesus ele foi honrado demais, irmãos. Por quem? Pelo povo judeu? Não. Pela família dele segundo a carne? Não. Mas ele foi honrado por Deus. Nós também. Em tudo que passamos nesse mundo, o mundo vai nos honrar? Dificilmente. Mas Jesus vai. Jesus vai honrar. E se tem Jesus para honrarmos, o que mais eu preciso? De mais nada. Diz aqui, ó, versículo 9, ó. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja o quê, irmãos? Completa, irmãos. Quantas vezes nós deixamos de estar alegres? Irmãos, olha, nós era para estarmos alegres o tempo todo, irmãos. O tempo todo era para estarmos alegres. Por quê, irmãos? Porque já foi pago o preço. Foi pago o preço dos nossos pecados, irmãos. Foi pago o preço da morte que reinava em nossas vidas. A morte reinava em nossas vidas, irmãos. A vida que nós tínhamos não era vida. A vida que nós tínhamos era morte. Tanto, que a palavra diz que para nós termos a vida de Cristo, nós temos que abrir mão da nossa vida. A palavra fala: aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, por amor de Cristo, a salvará. Então, aquilo que nós achávamos que era vida, era morte. E só é vida de verdade quando se tem Jesus. Então, imagina que vem uma luta e me deixa triste. Vem uma luta e me desanima. Vem uma luta e me deixa cabisbaixo. Isso diante de Deus, irmãos, é um pecado gravíssimo. Porque Jesus fala assim, ó, eu estou dizendo tudo isso para vocês, eu estou dizendo que eu sou a videira, que meu pai é o lavrador, eu estou dizendo para vocês que tudo que vocês pedirem, se eu estiver em vocês e vocês em mim, vai ser feito. Eu estou dizendo tudo isso para que a minha alegria permaneça em vós. Então, há uma necessidade, irmãos, há uma necessidade. Os irmãos já viram? Os irmãos já viram um discípulo de alguém bonito ser feio? Ou um discípulo de alguém feio ser bonito? Não tem como isso aí, irmãos. Não tem como isso daí. O discípulo, ele busca ser igual, ele busca aprender daquela pessoa. É assim. O discípulo, ele vai querer aprender tudo, ele vai querer aprender daquela pessoa. Imagine Jesus, ele é alegre, ele é contente, ele tem alegria, e o cristão não tem alegria nenhuma. Irmãos, está errado, né? Está errado, nós não podemos ser assim. Nós temos que buscar cada dia ser como Jesus. Jesus é lindo, eu tenho que ser lindo. Jesus é alegre, eu tenho que ser alegre. Jesus é verdadeiro, eu tenho que ser verdadeiro. Jesus, ele enfrentou tudo por amor a mim. Eu tenho que enfrentar tudo por amor aos irmãos, é o que a palavra fala. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 16. Vai dizer isso. Ele deu a vida por mim, eu tenho que dar a vida pelos irmãos. É simples assim, irmãos. É simples assim. Tudo que sair fora disso, está errado. Aí diz aqui, ó. Versículo 11 de novo, ó. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe
o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades, e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isso vos mando, de novo, que vos ameis uns aos outros. Então está dizendo, amem uns aos outros. Irmão, por que lá em João 13, no capítulo 13, versículo 34, ele fala disso? Aqui ele já falou 2 vezes de amar uns aos outros. Por que ele fala isso o tempo todo, irmãos? Jesus fala disso o tempo todo porque ele sabe que isso é muito difícil. É impossível ao homem, é impossível amar uns aos outros. Porque você ama até um certo limite. Chegou naquele limite, você bloqueia. Esse amor acaba com tudo. Você deixa de amar por si só. Mas, por ter a alegria de Cristo em nós, por termos a palavra da verdade, por termos Jesus como exemplo, por valorizar tudo aquilo que ele fez por nós, nós temos que cumprir isso daqui, irmãos. Cumprir isso daqui. E tudo que nós pedimos em nome de Jesus vai ser feito. Tudo que nós pedirmos. E o que nós vamos pedir? Aquilo que agrada a Ele. Aquilo que é interessante. Aquilo que é bom para a minha salvação. Aquilo que é bom para a minha libertação, irmãos. Nós precisamos ser libertos. Nós precisamos batalhar. Nós precisamos empregar força. A palavra diz aqui, Jesus está dizendo que Ele nos escolheu para que nós vamos e demos fruto. Então somos nomeados para isso. Para dar fruto. Nós somos escolhidos, irmãos. Muitos falam assim, mas eu não sou escolhido, é um privilégio muito ser escolhido, que não sei o quê. Ele não faz acepção de pessoas. Irmãos, escolhido é separado. Quando eu digo eu sou um escolhido de Cristo, eu sou separado de Cristo. Eu sou tirado do mundo, sou separado do mundo e trazido para o seu reino, é isso. Ser um escolhido é isso. Ser escolhido não é a pessoa já foi escolhida do ventre da mãe. Não, não é isso não, irmãos. Não é separado lá não. É separado quando se converte a Cristo. Então a palavra fala que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então muitos são chamados, mas poucos são tirados do mundo. As pessoas elas querem ficar em Cristo e no mundo, ficar com um pé lá e um pé cá. Dá errado, não dá certo isso aí, não vai, não funciona, né, irmãos? Não funciona. Ó, versículo 16, ó. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, ele vos conceda. Isso vos mando, que deis, que ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, que me rejeita, aborrece também a meu Pai. Então, irmãos, Jesus ele veio e ele revelou o Pai. Ele revelou a palavra da verdade. E eu sempre falo isso para os irmãos, e os irmãos, e muitas vezes, né, irmãos, passa batido isso daí, e os irmãos não atentam para uma coisa muito importante. Quando nós levamos a palavra a alguém, nós levamos a palavra da verdade, é a palavra do Pai, é a palavra de Jesus. Nós pregamos a palavra, falamos de Jesus. Quando eu falo de Jesus para alguém, se essa pessoa me ouvir, ela está ouvindo a quem? A Jesus. Se ela não me ouvir, ela não está ouvindo a Jesus. Irmãos, essa pessoa não tem desculpa. Essa pessoa não tem desculpa do pecado, não tem desculpa naquele último dia. Então, levar a palavra é importante. Trabalhar pelo reino é importante. Eu não vou falar de Jesus para quem eu gosto, porque se a pessoa não aceitar Jesus, ela vai para o inferno. Irmãos, se você não tomar cuidado, quem vai para o inferno é você, sou eu. Nós temos que falar de Jesus, nós temos que confessar Jesus. E não é sair pregando e querendo que as pessoas venham para a igreja, querendo que as pessoas mudem de vida e obrigá-las a isso. Nada disso, irmãos. Nada disso. O testemunho do cristão é uma pregação. Quando o cristão rejeita a aparência do mal, é uma pregação. Quando o cristão fala assim, antes de me converter, eu concordava com tudo isso. Hoje eu não concordo mais. A palavra vem mostrando que não é assim, não. Está pregado, irmãos. A pessoa que aceitar bem e não quer, não vai ter desculpa do pecado dela. Então Jesus está dizendo, se eu não viesse e não tivesse falado, não teriam desculpa do pecado. Mas agora me rejeitaram. Então eles não têm desculpa. Se alguém ouvir vocês, está ouvindo a mim. Se rejeitar vocês, estão rejeitando a mim. Então quando o cristão fala, está falando em nome de Jesus. É como se Jesus estivesse falando. Então aquelas pessoas que rejeitaram a pregação, aquelas pessoas que rejeitaram a palavra, irmãos, elas estão rejeitando a Deus. Estão rejeitando a Jesus. A obra está feita.
Se a pessoa se converter, muito bom. Se ela não se converter, a obra está feita do mesmo jeito, irmãos. A obra está feita. Ah, eu prego para todo mundo, as pessoas não se convertem. Ué, muitos são chamados, poucos são escolhidos. As pessoas não se convertem. O problema delas é fazer o quê? Irmãos, a nossa missão é semear. A nossa missão é regar. Quem dá o crescimento, o apóstolo Paulo bem disse, quem dá o crescimento é Deus. Então eu não sou responsável pelas pessoas que se convertem ou não se convertem. Eu sou responsável por manifestar o caráter de Cristo. Eu sou responsável por manifestar fruto do Espírito. Obras de fé. As pessoas têm que ver obras de fé. As pessoas têm que ver fruto do Espírito. As pessoas têm que ver, irmãos, têm que ver o cristão enfrentando as coisas. E isso é o que basta. É o que basta. Aqui em João 13, João capítulo 13, no versículo 1, diz assim, ó, João capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, olha que coisa, irmãos. Então Jesus ele já sabia, olha, eu vim do Pai ao mundo e vou voltar para o Pai. Irmãos, ele estava seguro. A mesma coisa somos nós. Mesma coisa somos nós. Nós estávamos no mundo, debaixo de maldição, debaixo do pecado, debaixo da morte. E aí, recebemos a graça de Deus. Jesus foi lá e pagou o preço pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Nós sabemos para onde vamos. Estamos seguros. Pronto, acabou. Aí diz aqui, ó. Versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Jesus lhe respondeu, se eu te não lavar, não tem parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes e assentou-se outra vez à mesa e disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então, irmãos, Jesus aqui ele passa um ensinamento para a gente, uma lição, e ele diz assim, olha, vocês têm a missão de lavar os pés uns aos outros. Assim como eu tenho lavado os pés de vocês, vocês também têm que lavar. Por quê? Porque eu estou dando exemplo para vocês. Eu estou dando um exemplo para vocês porque vocês têm que ter os pés limpos. O que é pé? É entendimento, né, irmãos? Pé é entendimento. O que é a água? É a palavra. Então a palavra que Jesus tinha dito para os discípulos é o que tinha lavado eles. Essa palavra veio frutificar, irmãos, na vida deles quando eles receberam o Espírito Santo. Até então não tinha frutificado. Quando eles receberam o Espírito Santo, a mente deles se abriu. A mente dos discípulos se abriu. Então eles começaram a mostrar fruto ali, começaram a confessar Jesus verdadeiramente. E essa palavra, irmãos, é o que nos lava. Essa palavra é o que nos limpa. Quantas vezes já aconteceu com os irmãos de ver alguma situação e pensar, eu tenho que lavar o entendimento daquela pessoa, daquele irmão, daquela irmã. E aí você pensa assim, é melhor eu ficar quieto, porque eu não quero confusão para mim. É melhor eu ficar quieto, porque eu não quero problema. É melhor eu ficar quieto, porque a pessoa pode não gostar. Quantas vezes, irmãos? Constantemente acontece esse tipo de coisa. E aí você tem que pensar assim, espera lá, Jesus sendo Senhor, sendo Mestre, ele foi lá e lavou os pés dos discípulos, a quem ele cuidava, a quem ele protegia e amava demais. Ele lavou os pés. E ele deu exemplo para que todos façam a mesma coisa. Então, quando nós nos omitimos, irmãos, nós estamos deixando de fazer, de cumprir com o mandamento de Jesus. Então, assim como os discípulos, eles deviam lavar os pés uns aos outros, hoje a igreja, os irmãos também têm que lavar os pés uns aos outros. Irmãos, ter os pés lavados não é tão gostoso como você sentar num banco, numa cadeira, e botar os pés dentro da água e deixar de molho ali, irmãos. Ali é muito bom. A palavra, quando lava os nossos pés, ela vem nos exortando, ela vem corrigindo
A palavra, ela vem, irmãos, mostrando o erro. E as consequências vêm junto. Quando se mostra erro, irmãos, vai ter que ter o acerto. Pensa nisso. Todo erro que se manifesta tem que ter o acerto. Isso é simples? Não é simples. Mas quem falou que ia ser simples? Quem falou que ia ser bom? Quem falou que ia ser bom? Para a carne não é bom. É bom para o espírito. Então, irmãos, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele deu o exemplo aí de algo que é necessário para a salvação de cada um dos irmãos. Né? Então, isso é necessário para cada um de nós, irmãos. Nós não podemos ter medo da dificuldade. Nós não podemos ter medo do confronto, irmãos. O confronto ele vai vir. Nós confrontamos com o diabo a todo momento. Cada segundo, quando nós abrimos os olhos de manhã, estamos confrontando com o diabo. Quando estamos dormindo, o diabo parte para cima de nós do mesmo jeito, dormindo. Então não tem descanso para o cristão. Amém, irmãos? Jesus abençoe grandemente nossas vidas, nos ajude a cada instante, irmãos, a confessar Jesus, a seguir na caminhada, né, irmãos? Jesus ele disse para o povo judeu lá em João 8, no versículo 36, se eu não me engano, ele fala que aquele que está em pecado, irmãos, é servo do pecado. Mas se Jesus libertar verdadeiramente, a pessoa é livre, irmãos. Né? Então, irmãos, você tem uma palavra que liberta, você tem uma palavra que limpa, uma palavra que corrige, irmãos, é bom demais. Nós devemos desejar essa palavra a todo instante. Amém? Vamos orar? Agradecer a Jesus.